Vamos para mais uma questão, acompanha aí, mais uma questão sobre a segunda lei de Ohms, né? Então quem acompanhou as outras questões, vamos fazer mais essa aí, e dessa forma a gente vai fixar melhor esse estudo para vocês, ok? Se um resistor de cobre tiver o seu comprimento e o seu diâmetro duplicado, a resistência, então repetindo, se um resistor de cobre tiver o seu comprimento e o seu diâmetro duplicado, a resistência, então vamos imaginar aqui, ó, eu tenho aqui um resistor de cobre, tá certo? De um certo comprimento aqui, L, tá? Deixa eu só apagar aqui, só um minutinho, que o outro dobrou, senão não vai caber na tela. Ao vivo é assim mesmo, eu tenho aqui um condutor de comprimento L, tá certo? De comprimento L, e a espessura dele, a sua área de seção transversal, A. Aí ele diz, o que é que vai acontecer com a sua resistência se eu dobrar o seu tamanho, só um minutinho aqui, ele quer saber o que é que vai acontecer com a resistência se eu dobrar o seu tamanho, voltar aqui o lápis, se eu dobrar o seu tamanho, ou seja, o comprimento passou a ser agora 2L, e o diâmetro, ele dobrar o seu diâmetro, tá? Então, o diâmetro, ele vai ser 2 vezes maior. Observe, vestibulando, que o seu diâmetro vai ser maior, significa que ele vai ter uma espessura maior, tá certo? Se ele tivesse só mudado a espessura, eu tinha certeza, já que é cobre, é o mesmo material, eu tinha certeza que os elétrons iam passar aqui com maior facilidade. Então eu já podia dizer que essa resistência é menor. Mas eu não posso dizer porque ele mexeu no comprimento. Ele aumentou o diâmetro, mas aumentou o tamanho. Então quanto maior o tamanho, mais dificuldade o elétron vai ter para passar. Aqui, ó, ele chegou aqui e saiu. Aqui não, ele vai continuar dentro. Então eu tenho que analisar, porque não foi só um fator que mudou. Se ele tivesse mudado, deixa eu apagar aqui, se ele tivesse deixado assim, ó, tem um comprimento L, tá? Mantivesse o mesmo comprimento L e só aumentasse a área de seção transversal. Então se ele fosse do mesmo material e mantivesse o mesmo comprimento e aumentasse só a bitola, a espessura, a bitola, a grossura, a área da seção transversal do fio, então podia dizer que esse fio aqui, ele teria uma resistência R2 menor do que essa resistência aqui inicial, R1. Então R2 seria menor porque os elétrons aqui passariam com maior facilidade. Mas ele, na questão, ele mexeu na espessura e mexeu no comprimento. Então eu tenho que analisar, porque o comprimento também dificulta. Quanto maior o condutor, maior será a sua resistência, porque ele terá mais dificuldade o elétron para passar. Só lembrando aqui mais uma vez, ó, apagando, só lembrando, a resistência no condutor depende do seu material, que é representado por essa letra Rho, ou seja, da sua resistividade, depende do seu comprimento e depende da sua espessura, da sua grossura do fio, da área da seção transversal do fio. Então, a resistência de um fio depende do seu comprimento, L, tá certo? Depende do seu comprimento, depende da sua bitola, da sua área da seção transversal e depende do material, que é representado pela resistividade, por Rho. Se for de cobre, a resistência é 1. Se for de alumínio, a resistência é outra. Se for de ouro, a resistência é outra. Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Se vocês forem pela parte litoral, na parte de quem tem veraneio, se observar os fios ali na parte da orla marítima, você vai ver que os fios são de alumínio, porque se botar de cobre, o ferrugem, né, vai agir mais rápido, né, vai haver a corrosão, tá certo? Então o alumínio, eles usam alumínio na fiação, é diferente o fio ali, se você olhar da eletricidade nos postes, você vai ver que o fio é de alumínio na orla marítima, exatamente devido à maresia, à corrosão, tá certo? E em outros locais aqui na cidade, mas a fachada você vai ver no centro, no interior, que já usa um material cobre, que é mais barato que o alumínio. Um fio de alumínio, ele não sofre a corrosão tão forte, demora muito, né? Depende, às vezes o alumínio é até colocado uma película de magnésio, um banho de magnésio, como em portões de alumínio também, para dificultar mais ainda que ele seja corroído ao longo dos anos. Agora o cobre não, a corrosão ocorre mais rápida. Então, nessa parte de fiação nas praias, eles usam mais essa parte de alumínio. Então, voltando aí para a telinha, ó.
A resistência depende do material, essa letra Rho, tá certo? Chama resistividade. Quando falar resistividade, ele está falando, se for de cobre, a resistividade é uma, se for do ouro, a resistividade é outra, se for do alumínio, a resistividade é outra. Então depende do material, do comprimento e da área da seção transversal, ou seja, da espessura do fio, ok? Então olha o que aconteceu nesse aqui, ó. Se um resistor de cobre tiver seu comprimento e seu diâmetro duplicado, gente, lembre-se disso aqui, ó. O diâmetro vai de um ponto a outro, tá? O diâmetro é o ponto da outra. O raio só vai do centro, ó. Então, o diâmetro, ele é o dobro do raio, tá certo? O diâmetro é o dobro do raio. Então, vamos apagar aqui para a gente resolver essa questãozinha, como ele colocou aí para vocês. Ora, primeiro, a resistência, antes era qual a resistência? Era Rho, o comprimento era L e a espessura era A. Então essa era a resistência R1, vou chamar de R1. Ele disse que a nova resistência, foi que ele fez, era o mesmo material, dobrou o comprimento, em vez de L ele colocou 2L e dobrou o diâmetro, tá? Aí, olhe, preste atenção, ele não dobrou a área da seção transversal. Se fosse, dobrou a área da seção transversal, eu botava 2A, cortava o 2, aí observe que a resistência R2 ia ser igual à resistência R1. Rho-LA, Rho-LA. Então, iam ser, R1 ia ser igual a R2. Então, se no Enem aparecer, eu tenho um fio de comprimento L, a seção transversal A. Dobra o seu comprimento e dobra a sua área da seção transversal, observe que o 2 vai cortar, eu mantenho a mesma resistência. Tá certo? Então, se eu tenho um fio de comprimento L e área A e dobro o comprimento e dobro também a sua espessura, então, o que é que acontece? Eu vou ter aí, nesse caso, eu vou ter eles com a mesma resistência, ó, ficou Rho-LA, quando eu cortei o 2 que dobrou o comprimento com 2 que dobrou a área da seção transversal, aí eu cortei e ficou a mesma coisa, então as resistências são iguais. Então quando eu dobro o comprimento, aumenta a resistência, mas eu dobro a área da seção transversal, diminuo a resistência, porque facilita aqui, né, quando eu dobro, matematicamente, cortando, eu vejo que a resistência permanece a mesma. Mas ele não disse isso. Ele disse que se um resistor de cobre tiver o seu comprimento e o seu diâmetro duplicado, foi diâmetro, não foi a área da seção transversal. Se fosse a área da seção transversal, eu fazia assim, ó, teve seu comprimento duplicado, 2L, e sua área de seção transversal duplicado, 2A. Corta o 2, a resistência ia manter o mesmo. Então, quando eu dobro o comprimento e dobro a área da seção transversal, os dois fios vão ter a mesma resistência. Mas a questão não foi essa. Deixa eu apagar, ó. Se eu tenho um fio de comprimento L, a área de seção transversal A, que é a sua espessura, a sua bitola, a grossura do fio. Se eu dobro o comprimento, passo a 2L, e dobro a área da seção transversal, 2A, nós vimos que ele vai manter a mesma resistência. A resistência R1 vai ser igual a R2, eu acabei de mostrar, porque o 2 do comprimento vai cortar com o 2 da área da seção transversal. Então, você manteria a mesma resistência. Só que aqui ele não dobrou a área da seção transversal, ele dobrou o seu diâmetro. E diâmetro, ó, vai de um ponto ao outro, é o dobro do raio. Então, eu tinha que lembrar a formulazinha matemática. Ó. Deixa eu agora mostrar a vocês, para ver o que é que acontece, ó. Apagar aqui. A área da seção transversal, R, nós vimos que a resistência depende de quem? Do material, do comprimento e da área da seção transversal. Mas a área da seção transversal é dado por πr2, tá certo? Lá da matemática. A área do círculo, πr2, tá certo? E ele disse que dobrou o diâmetro. Então, ó, se no lugar do raio eu botar diâmetro, a resistividade vai ficar assim, ó, Rho, L, π. Se no lugar do raio eu botar o diâmetro, né, o raio é a metade do diâmetro. Então aqui vai ficar d sobre 2 ao quadrado. Se no lugar do raio eu botar a metade do diâmetro, vai ficar d sobre 2. D sobre 2 ao quadrado vai dar o quê? D2, tá? Sobre 4. Ok?
Então vai dar D2 sobre 4. Então a fórmula, usando o diâmetro, eu tenho que analisar a fórmula por essa, tá certo? Eu tenho que analisar a fórmula por essa daqui, ó, bem mais complicado do que a gente vinha analisando, que antes a gente estava analisando só por ρL sobre A. Aí quando ele fala por diâmetro, eu substituo essa fórmula por essa daqui, ok? Essa é uma matemática bem básica. Se tiver dúvida, pergunta a seu professor ou a seu grupo de estudo. Então eu vou apagar e vou partir aqui desse raciocínio, ó, que a resistividade, a resistência é dada por quem? Resistividade, comprimento, tá? Sobre π d ao quadrado, tá? Sobre 4, ok? D ao quadrado sobre 4. Beleza? Essa é a minha linha de raciocínio. Daqui eu posso dizer que a resistência vai ser, passando o 4 lá para cima, 4, né? ρL sobre πd2, tá certo? Só a expressão matemática, só ajeitando o 4 passando para lá. Aí agora eu tenho que usar esse raciocínio. Ele disse, essa é a minha resistência inicial, ele disse que duplicou o comprimento e duplicou o diâmetro, tá certo? Duplicou o diâmetro. Na hora que eu fizer isso, ó, aqui era a minha resistência R1, vamos ver o que é que vai acontecer com a resistência R2. Puxando aí a nova tela aí, ó, a resistência então, em relação ao diâmetro, vai ficar 4 ρLd ao quadrado, tá certo? Essa é a fórmula, você incluindo o diâmetro, porque a nossa fórmula normal, que nós vimos, era quem? Só voltando aqui, colocando aqui o ponteiro aqui, nós vimos que a fórmula em termos de área da seção transversal era ρL sobre A, ok? Essa é a fórmula da resistência quando ele fala em área da seção transversal. Mas se ele falar em diâmetro, nós explicamos passo a passo que ela chega a esse valor. Aí o que foi que aconteceu? Ele perguntou qual será a nova resistência, ou seja, o que acontecerá com a resistência, R', tá certo? Se o comprimento for 2 vezes, for 2L, e o diâmetro também passar a ser 2D. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Ó. Passar aqui para outra página para a gente ficar melhor para escrever. O que é que vai acontecer? A nova resistência, R', eu vou chamar de R', vai ser, nós já vimos lá a fórmula, 4, né, ρ, o L ele dobrou, 2L, e o diâmetro ele também dobrou, então vai ficar 2D ao quadrado, é o diâmetro ao quadrado. Observe que isso aqui vai ficar ρ, 2L, né? 2 ao quadrado vai dar 4, corta com esse 4, D2. Então, a nova resistência vai ser, R' vai ser 2 ρL d ao quadrado, tá certo? Ou seja, a nova resistência vai ser 2 vezes menor, porque a anterior era quanto? 4 ρLd2. Então a nova resistência R' ficou 2 ρLd ao quadrado, então ela ficou 2 vezes menor, tá certo? Então a resposta ficaria o quê? Se um resistor de cobre tiver o seu comprimento e o seu diâmetro duplicado, a resistência é dividida por 2, fica 2 vezes menor. Né? Como nós vimos na fórmula, a fórmula tracional usando o diâmetro é 4ρ, quando a gente dobrou o comprimento e dobrou o diâmetro, fez as continhas matemáticas aqui, ó, explicando tudinho, ela ficou só 2ρ, então ela ficou 2 vezes menor, ela passou de 4 para 2, então ela é dividida aí por 2, ok? Então a resposta é dividida por 2. Para cá, vestibulando.